Hoje trazemos à luz uma história repleta de glamour, mistério e tragédia. A vida e a trágica morte de Charlton Heston e sua esposa Lydia Clark. Charlton, um gigante de Hollywood conhecido por papéis titânicos como Moisés em Os 10 Mandamentos e o heróico Ben-Hur, teve uma vida que muitos poderiam considerar um roteiro de cinema, entrelaçada com momentos de controvérsia e lutas pessoais que desafiam a imagem do herói imortal que muitos adoravam. Charlton Heston não foi apenas um ícone do cinema. Ele também esteve envolvido em assuntos polêmicos, como sua fervorosa defesa do direito ao porte de armas e sua presidência na NRA, que dividiram opiniões em todo o país. Lydia, por outro lado, não era apenas a mulher por trás do grande homem. Ela era uma talentosa fotógrafa e uma figura de força que enfrentou seus próprios desafios, enquanto cuidava de Heston durante sua batalha contra uma doença debilitante. Juntos, eles formavam um casal que parecia enfrentar o mundo, mas que internamente lidava com lutas e tragédias pessoais que poucos conheciam. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas de sua história de amor, explorar os momentos polêmicos de suas vidas públicas e revelar os detalhes sombrios que cercaram os seus últimos dias. A história de Charlton e Lydia é um testamento das pressões escondidas por trás do estrelato e dos sorrisos das câmeras. Se você se interessa por histórias como essa e quer continuar explorando os segredos das estrelas de cinema, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no like. Isso ajuda o YouTube a entender que você valoriza nosso conteúdo, garantindo que mais histórias intrigantes cheguem até você. Além disso, se puder, apoie nosso trabalho com um Super Thanks. Sua contribuição nos ajuda a aprofundar nossas investigações e trazer à luz mais segredos de Hollywood. E se isso não for possível, simplesmente deixe um comentário contando o que mais te surpreendeu ou chocou nesta história. E fique conosco até o final, porque a última revelação sobre a vida de Charlton e Lydia é tão chocante que vai redefinir tudo o que você pensava saber sobre eles. Charlton Heston nasceu como John Charles Carter no dia 4 de outubro de 1923, em Wilmette, Illinois, um subúrbio próximo a Chicago, Estados Unidos. A vida do jovem John, que mais tarde seria conhecido mundialmente como Charlton Heston, começou de maneira modesta, mas carregada de elementos que moldariam sua personalidade forte e determinada. Ele era filho de Lila Charlton e Russell Whitford Carter, ambos de ascendência inglesa e escocesa. A família vivia de forma relativamente tranquila, mas mudanças significativas na dinâmica familiar ocorreram durante sua infância, o que influenciou profundamente o jovem Charlton. Quando Charlton tinha apenas 10 anos, seus pais se divorciaram. A separação foi um evento marcante em sua vida, que o obrigou a se adaptar a novas realidades e dinâmicas familiares. Após o divórcio, sua mãe, Lila, casou-se novamente com Chester Heston. Foi esse casamento que levou Charlton a adotar o sobrenome de seu padrasto, Heston, e mais tarde criar o nome artístico pelo qual ele se tornaria conhecido. Esse período de transição foi complicado para Charlton, mas também serviu como um marco importante em sua formação emocional e psicológica. Logo após o novo casamento de sua mãe, a família mudou-se para uma área rural no norte de Michigan, onde Charlton passou grande parte de sua infância. A mudança de um subúrbio movimentado para o isolamento de uma região campestre foi um choque cultural para o jovem. No entanto, foi nesse ambiente mais solitário que Charlton começou a desenvolver um amor profundo pela natureza e pela introspecção. Ele passava horas explorando os arredores da casa, aprendendo a conviver com o silêncio e a solidão. Essa conexão com a natureza seria algo que ele carregaria ao longo de toda a sua vida, encontrando nela um refúgio durante os momentos de maior estresse em sua carreira e vida pessoal. Durante esse período, Charlton começou a demonstrar uma inclinação natural para as artes. Ele adorava passar o tempo lendo livros e assistindo às peças de teatro que sua mãe ocasionalmente o levava para ver. Sua mãe, uma mulher educada e intelectual, incentivava essa paixão, percebendo o talento nato do filho para a interpretação. Embora a família não fosse rica,
Lila sempre encontrou maneiras de expor Charlton ao mundo artístico, alimentando sua imaginação e incentivando-o a buscar algo além do que a vida rural poderia oferecer. Na escola, Charlton era um aluno reservado, mas demonstrava um talento evidente para recitar poesias e participar de peças escolares. Ele tinha uma presença marcante, mesmo jovem, com uma voz profunda e autoritária que capturava a atenção de quem o ouvia. Essas primeiras experiências no palco deram a ele um gostinho do que seria sua vocação na vida. No entanto, Charlton ainda não sabia que estava destinado a se tornar um dos maiores ícones do cinema de Hollywood. Durante sua adolescência, a Grande Depressão afetava os Estados Unidos e a família Heston não foi poupada das dificuldades econômicas. Apesar das adversidades, Charlton nunca deixou que as circunstâncias limitassem sua ambição. Ele continuou a investir em sua educação e em suas paixões artísticas, muitas vezes escapando da dura realidade por meio da leitura e da atuação. Foi durante esses anos que ele começou a formar uma visão de mundo baseada na autodisciplina, resiliência e determinação, valores que permaneceriam com ele pelo resto de sua vida. Depois de concluir o ensino médio, Charlton ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade Northwestern, em Evanston, Illinois, onde se especializou em artes dramáticas. Essa foi uma oportunidade transformadora para o jovem Heston, que finalmente teve acesso a uma educação formal em atuação. Durante seu tempo na universidade, ele participou ativamente de produções teatrais e começou a refinar seu talento natural para o palco. Foi nesse período que ele conheceu Lydia Clark, a mulher que se tornaria sua esposa e companheira de vida. A conexão entre Charlton e Lydia foi instantânea, e os dois formaram uma parceria que transcenderia as barreiras do tempo. No entanto, a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939 trouxe uma nova realidade para Charlton e sua geração. Sentindo o dever de servir ao seu país, ele interrompeu seus estudos e se alistou na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Durante a guerra, Charlton serviu como operador de rádio em bombardeiros B-25, participando de missões no Pacífico. Essa experiência foi transformadora para ele, não apenas porque o expôs aos horrores e sacrifícios da guerra, mas também porque reforçou seu senso de dever, disciplina e patriotismo. Após retornar da Segunda Guerra Mundial, ele se casou com Lydia em 1944, e os dois decidiram se mudar para Nova York, onde esperavam encontrar oportunidades na vibrante cena teatral da cidade. Os primeiros anos foram difíceis. Como muitos jovens atores, Heston e Lydia enfrentaram desafios financeiros e pessoais enquanto tentavam estabelecer suas carreiras. Charlton trabalhava como modelo, fotógrafo de cinema educativo e até mesmo como estivador para sustentar sua pequena família, mas nunca perdeu o foco em seu sonho maior: atuar. Sua primeira oportunidade significativa surgiu no teatro. Heston começou a se destacar em produções off-Broadway, onde sua presença física e a entrega emocional chamaram a atenção. Sua paixão pelo ofício era evidente, e ele rapidamente ganhou respeito como um ator dedicado. Embora as produções fossem modestas, elas permitiram que Heston desenvolvesse suas habilidades e começasse a criar uma reputação sólida entre os diretores e críticos. Foi também nesse período que ele começou a experimentar os primeiros vislumbres de reconhecimento, embora ainda estivesse longe de ser uma estrela. O ponto de virada veio quando Heston começou a trabalhar em adaptações televisivas de peças clássicas, que eram populares na época. Ele foi escalado para papéis em produções de obras de Shakespeare e outros autores renomados, transmitidas ao vivo pela televisão. Essas performances lhe proporcionaram uma plataforma para mostrar seu talento a um público mais amplo e atrair a atenção de diretores de cinema em Hollywood. A força de sua atuação e sua habilidade em dar vida a personagens complexos não passaram despercebidas, e logo ele recebeu convites para atuar em filmes. Sua grande chance no cinema veio em 1950, quando Heston foi escalado para Dark City, um filme noir que marcaria sua estreia em Hollywood. Embora o filme não tenha sido um grande sucesso comercial, a atuação de Heston foi elogiada por sua intensidade e carisma. Ele interpretou um personagem sombrio e problemático com uma profundidade que surpreendeu muitos críticos. Esse papel abriu as portas para oportunidades maiores e mais ambiciosas,
colocando Heston no radar de importantes figuras da indústria cinematográfica. O verdadeiro impulso para sua carreira veio em 1952, quando Heston foi escolhido pelo lendário diretor Cecil B. DeMille para estrelar The Greatest Show on Earth. O filme, um épico sobre o mundo do circo, foi um sucesso de bilheteria e venceu o Oscar de melhor filme. Embora a produção tenha sido criticada por alguns por seu tom melodramático, a performance de Heston foi amplamente elogiada. Ele interpretou o gerente do circo, Brad Braden, com uma autoridade natural e uma intensidade que encantou o público. Esse papel consolidou sua posição como um ator de destaque em Hollywood e marcou o início de uma série de colaborações com DeMille, um dos diretores mais influentes da época. No entanto, foi em 1956 que Charlton Heston se tornou um verdadeiro ícone de Hollywood com sua interpretação de Moisés em The Ten Commandments. O filme, novamente dirigido por Cecil B. DeMille, foi um dos maiores épicos já produzidos e se tornou um marco no cinema mundial. Heston dedicou-se completamente ao papel, trazendo uma presença majestosa e uma profundidade emocional que deram vida à história bíblica. Sua performance foi tão convincente que, para muitos, ele se tornou a imagem definitiva de Moisés. O filme foi um enorme sucesso de bilheteria e solidificou a reputação de Heston como um dos principais astros de Hollywood. Após o sucesso de The Ten Commandments, Heston continuou a interpretar papéis heróicos e épicos que se tornariam sua marca registrada. Ele era frequentemente escalado para interpretar personagens históricos ou figuras de grande importância, o que combinava perfeitamente com sua presença imponente e seu estilo de atuação dramático. Em 1959, ele alcançou o auge de sua carreira com Ben-Hur, um épico que redefiniu o gênero e estabeleceu novos padrões para a produção cinematográfica. Heston interpretou o personagem título, Judah Ben-Hur, com uma intensidade emocional que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. A famosa cena da corrida de bigas continua a ser um dos momentos mais icônicos da história do cinema, e o filme se tornou um dos maiores sucessos comerciais de sua época. Com o sucesso de Ben-Hur, Heston se tornou uma das estrelas mais procuradas de Hollywood. Durante as décadas de 1960 e 1970, ele continuou a interpretar papéis em filmes de grande escala, incluindo El Cid, de 1961, The Agony and the Ecstasy, de 1965, onde interpretou Michelangelo, e Planet of the Apes, de 1968, um marco na ficção científica. Ele também participou de produções como The Omega Man, de 1971, e Soylent Green, de 1973, que consolidaram sua versatilidade como ator. Cada uma dessas performances reforçava sua reputação como um ator talentoso e comprometido, que trazia uma autenticidade única a cada papel que interpretava. Além de seu sucesso nas telas, Heston também era admirado por sua ética de trabalho. Ele era conhecido por sua disposição em realizar cenas perigosas, sua preparação meticulosa e sua atitude profissional no set. Ele valorizava profundamente seu ofício e frequentemente falava sobre a responsabilidade de um ator em honrar o papel que lhe era confiado. Essa dedicação ao trabalho fez com que ele ganhasse o respeito de seus colegas e o carinho de seu público. Charlton Heston e Lydia tiveram 2 filhos, Fraser Clark Heston, nascido em 1955, e Holly Ann Heston. Fraser, mais tarde, se tornaria diretor e roteirista, enquanto Holly seguiria uma carreira mais discreta fora dos holofotes. Charlton era um pai presente, apesar das exigências de sua carreira. Ele e Lydia fizeram questão de criar um ambiente familiar estável para os filhos, muitas vezes levando-os em viagens de trabalho e expondo-os a diferentes culturas. A família frequentemente passava o tempo em sua casa no interior, onde Charlton gostava de caçar, pescar e se desconectar das pressões de Hollywood. A vida em Hollywood, no entanto, trouxe seus próprios desafios para o casamento de Charlton e Lydia. Durante os anos 1960 e 1970, quando Charlton estava no auge de sua fama, rumores de infidelidades começaram a circular. Esses rumores não eram incomuns na indústria cinematográfica, especialmente para atores que passavam longos períodos fora de casa, filmando em locações exóticas e cercados por colegas igualmente carismáticos. Embora as especulações nunca tenham sido confirmadas publicamente,
Havia indícios de que o relacionamento de Charlton com algumas de suas colegas de trabalho ultrapassava os limites da amizade. Lydia, por sua vez, manteve-se ao lado de Charlton, demonstrando uma força e uma resiliência impressionantes. Em entrevistas, Charlton frequentemente elogiava Lydia como sua bússola moral e a mulher que o ajudava a manter os pés no chão, mesmo nos momentos mais tumultuados. Lydia não era apenas uma esposa dedicada, mas também uma artista talentosa por direito próprio. Sua paixão pela fotografia levou-a a capturar imagens impressionantes de lugares e pessoas ao redor do mundo. Durante as filmagens de Charlton, Lydia frequentemente o acompanhava, usando essas viagens como oportunidade para documentar diferentes culturas e paisagens. Sua fotografia foi amplamente reconhecida e ela chegou a expor seu trabalho em galerias renomadas. Essa independência criativa era uma das características que Charlton mais admirava em Lydia. Apesar de ele ser a figura pública do casal, ele sempre destacava o talento e as conquistas de sua esposa, reconhecendo que ela desempenhava um papel essencial em sua vida e sucesso. Ao longo dos anos, o relacionamento de Charlton e Lydia foi testado por várias circunstâncias. A agenda lotada de Charlton significava que ele frequentemente passava longos períodos longe de casa, e Lydia assumia a responsabilidade de administrar a casa e cuidar dos filhos. No entanto, mesmo com as pressões da vida pública e privada, eles conseguiram manter um vínculo forte. Lydia desempenhou um papel fundamental ao ajudar Charlton a navegar pelos desafios da fama, oferecendo apoio emocional e uma perspectiva prática. Eles compartilhavam uma comunicação aberta e um profundo respeito mútuo, o que lhes permitiu superar as dificuldades que enfrentaram ao longo do caminho. Com o passar do tempo, Charlton e Lydia entraram em uma fase mais tranquila de suas vidas. Após décadas de sucesso nas telas, Charlton começou a reduzir sua carga de trabalho e a dedicar mais tempo à família. Ele e Lydia frequentemente passavam os dias em sua propriedade no interior, onde Charlton gostava de praticar suas atividades ao ar livre favoritas, enquanto Lydia continuava a fotografar e a cultivar seu amor pela arte. Eles também se envolviam em atividades beneficentes e culturais, refletindo seu compromisso de retribuir à sociedade que lhes deu tanto. Ao longo de sua vida, ele não apenas interpretou grandes heróis, mas também assumiu papéis controversos e influentes no cenário público. Sua postura em relação a temas polêmicos e seu ativismo fervoroso contribuíram para construir uma imagem que, embora admirada por muitos, também gerou debates e divisões. Para entender completamente Charlton Heston, é essencial explorar sua participação em movimentos sociais, seu envolvimento político e as controvérsias que cercaram sua carreira e vida pessoal. Nos anos 1960, Heston emergiu como uma das vozes mais ativas no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele estava profundamente comprometido com a causa da igualdade racial e foi um dos poucos atores brancos de sua época a apoiar publicamente o movimento liderado por figuras como Martin Luther King Jr. Heston participou da histórica Marcha sobre Washington em 1963, onde King proferiu o famoso discurso "Eu tenho um sonho". Para Heston, essa não era apenas uma questão de moralidade, mas uma responsabilidade como cidadão e figura pública. Ele acreditava que as celebridades tinham a obrigação de usar sua influência para promover mudanças sociais positivas. Durante esse período, ele também atuou no Comitê de Artes da Marcha e participou de outras ações destinadas a promover a igualdade racial. No entanto, sua postura progressista nos direitos civis contrastava de forma marcante com o rumo que sua visão política tomaria nas décadas seguintes. Durante os anos 1970 e 1980, Heston começou a se alinhar mais com o conservadorismo político, uma mudança que surpreendeu muitos de seus admiradores iniciais. Ele apoiou candidatos republicanos, incluindo Ronald Reagan, e tornou-se um defensor vocal de políticas que enfatizavam a liberdade individual e a responsabilidade pessoal. Essa mudança ideológica gerou críticas daqueles que o viam como um traidor dos ideais liberais que ele havia promovido anteriormente. Para Heston, no entanto, sua evolução política era natural. Ele acreditava que estava seguindo sua consciência e defendendo o que considerava ser os valores fundamentais da América.
Uma das áreas em que Heston se tornou mais notoriamente ativo foi no debate sobre o controle de armas. Ele se envolveu com a National Rifle Association na década de 1990 e, em 1998, tornou-se presidente da organização. Durante seu mandato, Heston se tornou a face pública do movimento pró-armas nos Estados Unidos. Seu discurso mais famoso como presidente da NRA ocorreu em 2000, na convenção anual da organização, quando, segurando um rifle, ele proclamou: "De minhas mãos frias e mortas", uma frase que se tornou um mantra para defensores dos direitos das armas. Para Heston, o direito de possuir armas era fundamental para a liberdade americana e simbolizava a resistência contra qualquer forma de opressão governamental. Seu envolvimento com a NRA, no entanto, o colocou no centro de intensos debates políticos e culturais. Muitos admiravam sua firmeza e coragem em defender uma posição impopular em certos círculos, mas outros o criticaram duramente, acusando-o de ser insensível às tragédias relacionadas à violência armada. O documentário Bowling for Columbine, de 2002, de Michael Moore, destacou Heston como um exemplo de como a NRA lidava com questões de violência armada, particularmente após tiroteios em escolas. A aparição de Heston no filme gerou controvérsia e debate, com Moore criticando sua postura e Heston defendendo-se com firmeza. Embora a cena do documentário tenha sido amplamente discutida, ela apenas intensificou a polarização em torno de sua figura. Heston também se envolveu em outras causas e debates, muitas vezes colocando-se no centro de questões polarizadoras. Ele foi um defensor da Primeira Emenda, especialmente no que dizia respeito à liberdade de expressão e de religião. Para ele, proteger esses direitos fundamentais era essencial para a democracia americana. Em discursos e entrevistas, Heston frequentemente enfatizava a importância de preservar as liberdades individuais contra o que via como uma crescente intrusão do governo. Essa postura o tornou um herói para muitos conservadores, mas também atraiu críticas de progressistas que viam suas posições como uma resistência às mudanças sociais. Além de sua atuação política, Heston também enfrentou polêmicas relacionadas à sua carreira e declarações públicas. Ele não hesitava em expressar opiniões firmes, mesmo quando sabia que poderiam gerar repercussões negativas. Por exemplo, ele criticou abertamente o que considerava ser um declínio nos valores culturais de Hollywood, referindo-se ao aumento de violência e sexualidade explícita nos filmes. Embora muitos concordassem com sua análise, outros o acusaram de ser antiquado e incapaz de se adaptar às mudanças culturais. Heston também foi criticado por algumas declarações que muitos consideraram insensíveis ou fora de contexto, embora ele sempre sustentasse que suas intenções eram genuínas e baseadas em seus princípios. No final dos anos 1990, amigos e familiares começaram a notar pequenas mudanças no comportamento e na saúde de Charlton Heston. Ele, que sempre fora conhecido por sua energia vibrante e presença marcante, parecia estar enfrentando dificuldades com a memória e a concentração. No entanto, como sempre, Heston não deixou que essas mudanças o impedissem de continuar ativo. Ele ainda participava de eventos públicos, fazia discursos e se envolvia em causas políticas e sociais. Para o público, ele permanecia a imagem de força e determinação que havia construído ao longo de sua carreira. Em agosto de 2002, Charlton Heston fez um anúncio que comoveu fãs em todo o mundo. Em uma declaração sincera e emocionada, ele revelou que havia sido diagnosticado com sintomas consistentes com a doença de Alzheimer. Embora o diagnóstico ainda não fosse definitivo, Heston reconheceu os sinais e decidiu compartilhar sua condição com o público. Em seu comunicado, ele manteve o mesmo tom de coragem que o havia caracterizado por toda a vida. "Eu devo enfrentar essa jornada difícil como enfrentei as outras antes disso", disse ele. Suas palavras ressoaram como um eco de seus papéis heróicos, mostrando que mesmo diante de uma doença debilitante, ele estava determinado a enfrentar os desafios com dignidade. Após o anúncio, Heston começou a se afastar lentamente da vida pública. Ele encerrou suas atividades como presidente da National Rifle Association e reduziu suas aparições em eventos. A decisão de se retirar não foi fácil para alguém tão acostumado aos holofotes.
mas ele sabia que era necessário para preservar sua dignidade e privacidade. Lydia Clark, sua esposa e companheira de toda a vida, tornou-se sua principal cuidadora, assumindo um papel vital em sua vida durante esse período. Lydia, que sempre havia sido uma fonte de apoio inabalável para Charlton, agora se dedicava inteiramente ao bem-estar dele, garantindo que ele tivesse conforto e cuidado em todos os momentos. À medida que a doença progredia, Heston começou a perder gradualmente a capacidade de se comunicar e realizar tarefas cotidianas. Para um homem que havia vivido uma vida tão ativa e independente, essa perda foi profundamente dolorosa. No entanto, Charlton continuou a demonstrar traços de sua personalidade forte e determinada, mesmo em meio ao declínio. Amigos próximos relataram que ele mantinha momentos de lucidez e que, nos bons dias, ainda era capaz de mostrar seu humor e charme característicos. Esses momentos eram preciosos para sua família, que se esforçava para criar um ambiente cheio de amor e apoio. Durante esses anos, a casa de Charlton e Lydia, em Beverly Hills, tornou-se um refúgio para a família e os amigos mais próximos. Eles optaram por não institucionalizá-lo, preferindo que ele permanecesse cercado pelas coisas que amava: sua família, suas memórias e seu lar. A família Heston também manteve a tradição de receber visitas de amigos de longa data, que vinham prestar solidariedade e passar tempo com Charlton. Essas reuniões eram um lembrete de quão amado e respeitado ele era, tanto como artista quanto como pessoa. A saúde de Charlton continuou a declinar, e ele enfrentou complicações adicionais, como pneumonia, que é comum em pacientes com Alzheimer em estágio avançado. No dia 5 de abril de 2008, Charlton Heston faleceu em sua casa, aos 84 anos. A causa oficial de sua morte foi pneumonia, mas para muitos, ele já havia começado a partir anos antes, à medida que a doença o desconectava gradualmente do mundo ao seu redor. Sua morte marcou o fim de uma era em Hollywood e deixou um vazio profundo no coração de seus fãs e colegas. A reação à sua morte foi imediata e abrangente. Figuras de Hollywood, líderes políticos e fãs de todo o mundo expressaram sua tristeza pela perda de um verdadeiro ícone. Ele foi lembrado não apenas por seus papéis marcantes no cinema, como Moisés em The Ten Commandments e Judá Ben-Hur em Ben-Hur, mas também por sua vida fora das telas. Heston era admirado por sua integridade, seu ativismo e sua dedicação inabalável às causas em que acreditava. Muitos destacaram sua coragem em enfrentar o Alzheimer publicamente, transformando sua luta pessoal em um exemplo de força e aceitação. Após a morte de Charlton em 2008, Lydia enfrentou o desafio de continuar a vida sem o homem com quem havia compartilhado mais de 6 décadas. Apesar de sua dor, ela permaneceu ativa e envolvida em preservar o legado de Charlton. Lydia participou de eventos comemorativos, homenagens e exposições que celebravam a vida e a carreira de seu marido, muitas vezes oferecendo insights sobre o homem por trás dos papéis icônicos que ele interpretava. Para ela, isso era uma maneira de manter viva a memória de Charlton e de continuar contribuindo para o impacto duradouro que ele teve no cinema e na cultura americana. Com o passar dos anos, a saúde de Lydia começou a declinar, mas ela permaneceu resiliente e cheia de graça. Rodeada por sua família, incluindo seus filhos, Fraser e Holly, ela encontrou conforto nas lembranças de uma vida bem vivida e no amor daqueles que estavam ao seu redor. Lydia passou seus últimos anos em Santa Mônica, Califórnia, onde desfrutou de momentos tranquilos em companhia de seus entes queridos. Lydia Clark faleceu em 3 de setembro de 2018, aos 95 anos, deixando um legado de amor, força e criatividade. Sua morte marcou o fim de uma geração, mas também trouxe uma oportunidade para refletir sobre sua vida notável e o impacto que ela teve em todos que a conheciam. Lydia foi lembrada como uma mulher de imensa inteligência, criatividade e compaixão, cuja presença era sentida tanto nos grandes momentos quanto nos pequenos gestos de cuidado e amor. Após sua morte, amigos e familiares compartilharam histórias sobre a maneira como Lydia tocava a vida das pessoas ao seu redor.
Seu talento como fotógrafa, sua devoção à família e sua capacidade de inspirar aqueles que a conheciam foram celebrados em tributos sinceros. Para muitos, Lydia era um exemplo de como viver com dignidade, autenticidade e paixão pelas coisas que realmente importam. Charlton Heston é um nome que, para muitos, evoca imagens de heroísmo, coragem e uma presença avassaladora tanto nas telas quanto na vida real. Seu legado, no entanto, vai muito além de sua carreira de ator em Hollywood. Ele é lembrado não apenas como um ícone do cinema, mas como uma figura complexa que deixou uma marca indelével na cultura, política e sociedade americana. Sua influência se estende a múltiplas áreas e gerações, e sua vida foi um testemunho de dedicação, princípios firmes e um profundo senso de propósito. Como ator, o impacto de Charlton Heston no cinema é imenso. Ele se destacou em uma era de ouro de Hollywood, quando filmes épicos e grandiosos eram sinônimo de entretenimento cinematográfico. Heston trouxe uma autenticidade incomparável a seus papéis, tornando-se o rosto de personagens históricos e míticos que ressoaram com o público ao redor do mundo. Desde sua interpretação de Moisés em The Ten Commandments, até o inesquecível Judah Ben-Hur em Ben-Hur, Heston se tornou sinônimo de grandeza e heroísmo. Esses papéis não apenas definiram sua carreira, mas também estabeleceram novos padrões para o gênero épico no cinema, inspirando gerações de cineastas e atores. O trabalho de Heston em filmes como El Cid, The Agony and the Ecstasy e Planet of the Apes solidificou ainda mais sua reputação como um dos maiores atores de sua geração. Sua habilidade de transmitir emoções profundas enquanto interpretava figuras maiores que a vida tornou-o uma força única em Hollywood. Ele foi mais do que um ator. Foi um contador de histórias que trouxe vida e alma a cada personagem que interpretou. Seus filmes continuam a ser estudados e celebrados, tanto por sua excelência técnica quanto por seu impacto cultural duradouro. Além de sua carreira cinematográfica, Heston também deixou um legado significativo como ativista e líder. Nos anos 1960, ele foi uma das poucas estrelas de Hollywood a se envolver ativamente no movimento pelos direitos civis. Ele marchou ao lado de Martin Luther King Jr. em Washington, apoiou causas de igualdade racial e usou sua plataforma para promover mudanças sociais. Para Heston, a luta pelos direitos civis não era apenas uma questão política, mas uma questão de moralidade e humanidade. Ele acreditava no poder das artes para influenciar a sociedade e usou sua posição de destaque para amplificar as vozes que precisavam ser ouvidas. Mais tarde, em sua vida, Heston assumiu um papel mais controverso como defensor do direito às armas e presidente da National Rifle Association. Embora essa parte de seu legado seja polarizadora, ela também é um testemunho de seu compromisso com seus princípios. Heston acreditava profundamente na liberdade individual e na Constituição dos Estados Unidos, e sua liderança na NRA refletia sua visão de que esses valores deveriam ser protegidos a todo custo. Apesar das críticas que enfrentou, ele nunca se desviou de suas convicções, mostrando uma integridade que muitos admiraram, mesmo quando discordavam de suas opiniões. O legado de Heston também está intrinsecamente ligado à sua vida pessoal e ao impacto que ele teve em sua família e amigos. Ele era um homem profundamente dedicado à sua esposa, Lydia Clark, e aos seus filhos, Fraser e Holly. Sua relação com Lydia foi uma das mais duradouras e admiradas de Hollywood, resistindo às pressões da fama e às dificuldades da vida. Ele era conhecido por valorizar seu tempo com a família, muitas vezes fugindo dos holofotes para desfrutar de momentos tranquilos em sua casa no interior. Para Heston, a família era a base de sua vida, e ele sempre fez questão de priorizar esses laços, mesmo em meio à sua carreira movimentada. Outro aspecto notável de seu legado é sua coragem em enfrentar o Alzheimer nos anos finais de sua vida. Quando diagnosticado com sintomas consistentes com a doença em 2002, Heston anunciou publicamente sua condição, demonstrando uma transparência e uma força que inspiraram muitos. Ele usou sua experiência para aumentar a conscientização sobre a doença, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível enfrentar desafios com dignidade e coragem.
Sua luta contra o Alzheimer não foi apenas uma batalha pessoal, mas um exemplo de resiliência que tocou aqueles que acompanharam sua jornada. Heston também deixou um impacto duradouro no mundo das artes e da cultura através de seu trabalho como presidente do American Film Institute e da Screen Actors Guild. Ele foi um defensor incansável da preservação do legado do cinema e trabalhou para garantir que as futuras gerações tivessem acesso à rica história do cinema americano. Seu amor pelas artes não se limitava à atuação. Ele era um defensor da educação artística e acreditava que o cinema tinha o poder de unir as pessoas e promover um entendimento mais profundo da condição humana. Após sua morte em 2008, o legado de Heston continuou a ser celebrado em eventos, exposições e homenagens. Suas contribuições para o cinema e a sociedade foram reconhecidas por inúmeros prêmios e honrarias, incluindo o Oscar por sua atuação em Ben-Hur e um prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto de sua obra. Sua influência também é sentida em como ele inspirou outros atores a abordar seus papéis com paixão e autenticidade, e em como ele usou sua plataforma para lutar por causas em que acreditava. O impacto de Charlton Heston não está apenas nos filmes que ele estrelou ou nas causas que defendeu, mas também na maneira como viveu sua vida. Ele era um homem de princípios, integridade e compromisso, que deixou uma marca profunda em todos que o conheceram e nas gerações que o sucederam. Seu legado é um lembrete de que a grandeza não está apenas em feitos heróicos ou realizações públicas, mas também em como uma pessoa escolhe viver seus valores e inspirar os outros a fazer o mesmo. Charlton Heston será para sempre lembrado como um dos gigantes de Hollywood, mas seu verdadeiro legado está na humanidade que ele trouxe para seus papéis e na coragem com que viveu sua vida. Ele foi um exemplo de como usar talento e oportunidade para fazer a diferença no mundo, e seu impacto continuará a ser sentido por muitos anos. Sua vida foi, em todos os sentidos, um épico, e seu legado permanece como um farol para aqueles que buscam viver com propósito e paixão.